E essa aula é mais um problema que se tem, tá? A gente aprendeu, por exemplo, a como criar uma variável, certo? Tipos de dados, operadores. Tivemos o problema de, ter que criar vários alvos, que confusão, né? Então a gente viu como trabalhar com listas, só que agora existe mais um problema, tá? A gente tem que ter mais uma habilidade aqui agora, que é o seguinte: beleza, eu tenho uma lista com vários alvos, né? Alvo 1, 2, 3, 4, e esses alvos são o IP, literalmente. Só que, mano, eu quero que, por exemplo, eu quero que um IP ele tenha as portas abertas, eu quero que ele tenha um status, eu quero que ele tenha um nome de um usuário daquela máquina, uma descrição. Por exemplo, eu quero que cada IP tenha detalhes sobre ele, tá ligado? Tipo, não é somente um IP. Eu quero saber as portas, se está ativo, se não está. Eu quero ter valores daquele IP. Qual que é o sistema operacional? Então, vamos botar aqui, ó. Eu quero, sei lá, eu quero que o... Eu preciso, na verdade, né? Que o IP 192.168.1.1 eu preciso saber se ele é um Windows, as portas abertas nele, se ele está ativo ou não, por exemplo, tá? Ou não. Então, como que eu vou organizar esse dado numa lista? Por exemplo, porque uma lista eu posso ter um elemento, né? Tá? Talvez dentro da lista eu ter outra lista. Eu até vou ilustrar no código aqui para você entender. Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, né, uma lista, e daí dentro dessa lista eu poderia ter uma outra lista com, por exemplo, o IP, se ele é um Windows, se ele está tipo ativo, e também tá, peraí, então aqui eu tenho uma máquina, né? Daí eu teria, no caso, uma lista que dentro dessa lista tem uma máquina, daí tem uma vírgula, daí tem outra e fecha a lista. Isso aqui é bom? Poderia ser, tá? Acho que funcionaria, mas, cara, não tá legal. Tipo, tá, o que é Linux? Isso aqui tem um valor, né? Eu quero falar, mano, que o sistema... Digamos que eu queira, por exemplo, tá? Fazer uma pesquisa. Eu quero atacar as máquinas Windows. Eu quero saber, nesse IP aqui, qual o sistema que está rodando, por exemplo, tá? É muito confuso, porque é uma lista, tem que entrar dentro da lista, eu tenho que fazer, mano, tipo, alvos, posição tal, daí dentro tem que ter outra posição, porque eu posso acessar a posição dentro de posição, é tranquilo isso, tá? Mas é muito confuso, né? Aí que entra a solução magnífica dos dicionários das DICTs, né? O que é um dicionário? É basicamente a gente ter a capacidade de trabalhar, por exemplo, eu vou até mostrar na prática aqui já. Num dicionário a gente consegue botar, por exemplo, aqui, ó, alvo é igual chaves, tá? Então a gente usa chaves para iniciar a criação de um dicionário, tá? E eu vou dar um enter aqui, ele vai formatar pra gente já, ó. Olha só. E agora eu posso trabalhar com chave e valor. Como que seria isso, tá? Eu posso botar aqui IP é igual 192.168.1.1. Posso falar que o sistema operacional, né, o SO, é igual ao Windows. Posso falar que, por exemplo, o status ele é igual a true, seria ativo, né? Como eu quiser chamar, tá, pessoal? Podia ser uma string também falada ativo, né? Mas estou falando que ele é igual a true, que ele está ativo. Ou então, status não, é ativo. Ativo é igual a true. Se tivesse offline, seria falso, por exemplo, né? Não está ativo. E as portas, né? As portas que ele possui, pode ser uma lista. Ele tem a porta 80, 22 e 21, por exemplo. Então, deixa eu apagar aqui em cima, né? Mas essa é a estrutura de um dicionário. Chave, valor. A gente cria a chave em aspas, tá, pessoal? É o nome da chave. Então, chave,
valor. Poderia ser aspas duplas aqui, tá? Poderia, eu botei aspas simples, não sei porquê, tá? Então, chave, valor, chave, valor, chave, valor. E a gente pode ter várias chaves num dicionário, tá? E talvez nem precise estar numa variável, tá? Porque eu estou salvando esse dicionário na variável, ele pode estar somente no código aqui, ó. Isso aqui já é um dicionário, tá? Não preciso ter a variável alvo. Eu estou declarando, mas estou só declarando, né? Não estou armazenando esse valor, esse dado, né? Então, por isso que eu tenho aqui, no caso, o alvo, né? Estou armazenando esse dicionário. Porém, se eu executar meu programa aqui, vai dar um erro, tá? Porque qual que é a ideia, né? Está cometendo um erro aqui que todo mundo comete, tá? Que quando a gente trabalha com dicionário, isso aqui pode ser uma variável, uma chave, tá? Só que a gente não trabalha com aspas duplas, não, com sinal de igual. A gente trabalha com os dois pontos, tá? Então, é dois pontos. Pô, Bruno, mas não é uma variável, tal? Cara, é uma chave, tá? Tem essa ideia aí, que é a chave de um dicionário, né? Então, o dicionário pode ter várias chaves, e uma chave, por exemplo, é o IP, é o SO, é o ativo, né? E essa chave, digamos, ela armazena aí um valor, no caso, né? Que pode ser a nossa string, só que se eu executar aqui, vai continuar dando erro, né? Qual que é o erro aqui agora? Eu não estou adicionando uma vírgula, porque após a cada elemento tem que ter uma vírgula, tá? Então, eu estou quebrando a linha, tá, pessoal? Mas poderia ser inline, tá? Poderia ser na mesma linha, não tem nenhum problema. Um dicionário ele pode ser na mesma linha. Então, qual que é a ideia? Chave, valor, vírgula. Chave, valor, vírgula. Chave, valor, vírgula. E pode ter quantas chaves eu quiser e assim por diante. Só vou quebrar aqui para ficar melhor de ler. Se eu executar, não deu nenhum erro. Se eu der um print em alvo, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, né, o meu alvo printado. IP, sistema operacional, Windows. E olha que legal. Olha que bacana. Agora, se eu quiser, por exemplo, do meu alvo, tá? Eu quero filtrar qual que é o sistema operacional dele, colchetes. Olha que louco. Eu posso botar SO. Eu tenho uma chave, Windows. Olha que bacana que ficou. Alvo SO. Eu quero saber qual que são cara, se o alvo está ativo. Meu alvo está ativo? Sim, ele está ativo. Então, olha como ficou organizado aí os nossos dados, trabalhando com dicionário, né, chaves e valores. E, mano, isso é muito legal mesmo, tá? Eu até poderia agora, né, começar já a criar uma lista muito melhor. Como que seria, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui, ó, eu vou montar alguns dicionários aqui pra gente ter como exemplo, peraí. Então, eu acabei de criar 1, 2, 3, 4 dicionários aqui. Cada dicionário possui... Deixa eu mudar, eu esqueci de mudar o IP aqui. Vou botar um IP aleatório aqui em cada um, só para ter como referência, né? Então, cada IP, digamos assim, é um dicionário, né? Tem o sistema Windows, as portas abertas, se está ativo, se não está. E agora eu vou criar uma lista de alvos igual e vou botar nosso primeiro aqui, né? Vírgula, nosso próximo. Então, eu estou listando dicionários dentro da minha listagem, né? Ela está baseada aqui em dicionários. Então, olha só que louco. Se eu fizer isso aqui, e se eu salvar aqui agora, né? Eu posso dar um print em alvos. Não é mais somente uma lista de IPs, e sim uma lista aí, ó, com IP, sistema, várias máquinas no caso, né? E eu poderia, por exemplo, printar somente o alvo 0 aqui, né? Então vai ter somente, né, o primeiro elemento, que é um dicionário, e do primeiro elemento eu quero pegar, cara, eu quero pegar o sistema operacional dele. Windows. Qual que é o da posição 3, por exemplo? É um Mac OS, está escrito errado até. Mac OS. Ele está ativo, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, ativo. Não está ativo. Deixa eu ver as portas que tem aberta no Mac. Tem a porta 3306, 1337. Olha que louco. Muito mais detalhes, né?
Então, assim que se trabalha com dicionários, tá, pessoal? A gente pode listar, né, ter uma lista com dicionários. Não tá tão interessante ainda, tá? Mas assim que for trabalhar com laço de repetição, com loop, vai ficar legal ter um dicionário, porque, mano, você pode fazer, cara, para alvo, em alvos, só um exemplo, tá? Em alvos, eu quero que dê um print, por exemplo, tá? Vou dar um print no valor de alvo IP. Só um exemplo, tá? Então, olha só, eu percorri uma lista e eu printei todos os IPs, tá? Então, olha, eu poderia fazer, cara, o sistema... Olha que louco, galera. Vocês vão gostar, tá? Aqui, ó. Alvo SEO, tá? Só pra gente ter uma ideia. Olha só que legal. O IP tal roda o Windows. O IP tal roda o Linux. O IP tal roda o Mac. Olha que louco. Então, o dicionário possibilita, né, que a gente tenha uma interação tão detalhada assim. Inclusive com informações, né, de cada elemento, com chaves, valores. Então, já começa a pensar aí na sua mente, né, cara? Quando que eu preciso de um dicionário? Quando que eu preciso de uma lista? Enfim, você vai aprender, vai ganhar essa experiência com prática, né? Mas é magnífico já ter o domínio. E assim como, tá? Numa lista, a gente consegue, por exemplo, dar um append, dar um remove e tal. Num dicionário também, a gente consegue, por exemplo, deixa eu parar esse exemplo mais complexo aqui e pegar uma lista mais simples aqui, né? A gente consegue, por exemplo, tá? Também adicionar uma chave, tirar uma chave. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer, cara, o alvo, né? O alvo, eu vou... Na verdade, eu posso, por exemplo, aqui, ó, adicionar ou atualizar uma chave e valor. Né? Como que seria? Eu posso pegar o meu alvo, passar uma chave, por exemplo, SO, e falar, cara, é igual a Linux. Deixa eu só dar um print aqui antes para não ficar confuso, tá? Então, vou dar um print aqui no alvo, vou botar o Linux, que é uma string aqui, né? E depois vou dar outro print aqui só para a gente ter como exemplo, tá? Então, essa sintaxe, né, de pegar o dicionário, a dict, passar uma chave e um valor, se não existir essa chave ainda, ela vai ser criada com esse valor aqui. Se essa chave já existir, como por exemplo aqui já existe, tá vendo? Já tem a chave SEO com Windows. Ele vai somente atualizar o valor daquela chave. Então, olha só, se eu limpar aqui, né? Primeiramente era um Windows, né? O primeiro print, ele executou o comando e agora é um Linux. Então, a gente consegue adicionar ou atualizar um valor com essa sintaxe aqui, tá? E também, se eu quisesse, por exemplo, remover, tá? Eu tenho deixa eu até pegar novamente aqui, ó. Eu tenho o comando, né, del. Então, eu poderia, por exemplo, botar um del passando, né, o dicionário, no caso, o alvo, e o valor que eu queria remover. Digamos que é o SO, né? Se eu executar, eu não tenho mais o sistema operacional aqui, ó, simplesmente não existe mais, tá? Porque eu deletei essa chave com del, tá? Então, seria mais ou menos, né, essa a ideia aí. E outra forma de ler também, tá? De ler, né, um dicionário, eu poderia dar um print no alvo, na posição, como a gente falou, né, na posição, por exemplo, o IP, ele vai printar o IP aqui, ó, o IP, mas eu poderia também printar todos os valores, porque se eu der um alvo, olha só, ele vai printar o dicionário completo. Digamos que eu queira somente os valores, eu posso botar um ponto values, né? Eu vou estar puxando aí somente valores. Olha só. Dict values, tá vendo? Ó? IP, true, portas. Se eu quiser somente as chaves, ponto keys, ia vir para mim IP, ativo, porta, somente as chaves. Então eu consigo, né, trabalhar dessa forma aqui, tá? E cara, com base nisso, tem mais exemplos aqui na documentação também de você pode fazer, acho que eu já inclusive posso ver o len também e tal, assim por diante. Na documentação do Python também, tá? Se você for aqui na parte de dict, aqui ó, de mapeamento, né? Seria dicionários, mapeamento. Você também, né? Tem várias coisas que você pode fazer, né? Pode dar o key, pode dar um get, pode dar um reverse.
Então a gente vai aprender conforme for programando aí o que a gente precisar utilizar, porque, cara, é impossível, pô, lembrar tudo isso, sabe? É muito método, muito comandos, opções. A gente vai realmente aprendendo aí conforme a gente vai programando e avançando e resolvendo o problema, beleza? Então, você aprendeu já a criar variáveis, listas e mapeamento, no caso